Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com um convidado muito especial em mais um episódio do podcast Expertise Contando História. E hoje eu tenho o prazer, a honra e o privilégio de estar aqui com o meu amigo Milton Carvalho, contador, pastor e mentor de investimentos. Milton, muito obrigado pela sua presença, é uma honra estar aqui com você. E eu quero começar fazendo uma pergunta, que é a pergunta que vai sempre iniciar as nossas conversas aqui no podcast Expertise Contando Histórias, que é: como você chegou à profissão de contador? O que te levou à profissão de contador? Legal, eu cresci na igreja, né? E um dia na porta da igreja, depois do culto, um irmão que tinha no escritório de contabilidade me perguntou se eu queria trabalhar. Eu tinha 1000 negativas, mas não deu tempo, porque meu irmão respondeu por mim e disse que eu queria. E eu tive que aceitar o convite. Então eu trabalhei alguns meses com aquele senhor, ele já tinha alguma idade, alguns clientes, né? Eu tinha 15 anos de idade. Durou 5 meses, porque eu ainda eu gostava de ser menino, né? Então ele acabou me dando a primeira experiência de rescisão de contrato. E ao contrário da maioria das pessoas, eu fiquei feliz, porque eu agora estava livre de novo para poder viver a vida de menino. Mas o fato é que depois que você tem o gosto pelo trabalho, você não quer mais parar. Então alguns meses passaram e eu quis voltar a trabalhar. E rapidinho eu consegui emprego em outro escritório. Também durou pouco, porque eu tive uma oportunidade num banco muito conhecido na minha geração, que é o Banco Real, que foi uma escola, né? Quem passou o Banco Real ama aquela escola, porque era um banco que prezava pelos seus funcionários em termos de aprendizado, em termos de desenvolvimento. Eles falavam muito sobre qualidade total, né? Que era uma perspectiva da época, e a gente desenvolveu bastante isso, e isso é uma área interessante para a gente aprender a lidar com o trabalho, não pensando só no dinheiro, mas na alegria do dia a dia, no prazer. Então, eu tive boas lições. Nesse período do banco, eu terminei o 2º grau como técnico de contabilidade, entrei numa faculdade de ciências contábeis, aprendi a gostar da área, e no meu último ano de contabilidade, eu pude abrir o escritório, sair do banco, abrir o escritório, com 5 clientes à época, com 20 anos de idade, e ali começava a minha experiência como contador. Que legal. Que legal. E o que mais aí? Conta! Bom, aí nesses anos, muito aprendizado, pessoas que confiaram em mim. Eu tive 5 clientes no início do escritório. No primeiro mês eu tinha 5 clientes. Tinha um senhor, um construtor muito bacana, esse Dr. Nelson, me apoiou bastante naquela época, né? Incentivando a continuar me desenvolvendo. Hoje, desses 5 clientes, eu ainda tenho um. Um senhor de idade, virou um grande amigo, é um cliente, mas é grande amigo já, com 30 e poucos anos de contrato, né, de negócio juntos. A vida na contabilidade é uma vida que a gente vai aprendendo a cada dia. Então os bons princípios vão nos dando oportunidades de forjar novos empresários, de apoiá-los no seu desenvolvimento. Então a gente pode dar sugestões nas suas atividades, sempre olhando para a atividade principal da contabilidade, que é registrar e contar os fatos de tal forma que o empresário possa tomar boas decisões. Então, na contabilidade, nós somos contadores de história. Nós registramos os fatos financeiros, econômicos, formando o patrimônio de uma empresa. Então, a gente tem acesso a informações que, quando você reúne essas informações, elas dão um norte, dão uma direção. Dizem se o negócio está indo bem ou se está indo mal, se tem que tomar uma decisão mais favorável. Então o contador é um profissional que ele é essencial para o empresário, porque ele traz as informações com dados que podem dar uma nova direção, sugestões sábias, né? Então o contador consegue ver o caminho dos números. Os números eles não mentem. Então você consegue, usando os dados que você tem,
fazer projeções, né? Saber se a empresa vai continuar com os dados existentes, se nada mudar, se essa projeção vai levar a empresa para a prosperidade ou a um triste fim de uma entidade. Então, o contador tem informações que dão base para o desenvolvimento de uma atividade. Então não é inteligente não ter contador, né, Milton? Não é. É bom ter um contador de confiança, né, que você desenvolva bem as conversas, que você consiga entender a visão do contador e que você tenha intimidade, se torne um amigo, porque o contador vai saber dos seus números, do seu rendimento, né, vai saber coisas particulares. Então, tem que ser alguém de extrema confiança. Eu não gosto muito de atuar como um contador impessoal, porque na minha forma de ser, eu gosto de relacionamentos próximos. Então, nossos clientes são clientes que são meus amigos. Com os anos, a gente vai se desenvolvendo nessa direção. Então, a gente compartilha informações de tal forma que ajude os meus amigos a crescerem. E é bom ver um cliente prosperar, né? Tenho vários clientes, né, que a gente teve essa alegria, né? Você é um, né, que eu tive essa alegria de ver começando aí, trabalhando bastante, prosperou, né, e usa essa prosperidade para ajudar os outros a se desenvolverem. Então, uma das coisas da profissão que eu gosto muito é que nós temos essa oportunidade de ser conselheiros, não somente consultores, mas ser conselheiros. De chegar a um amigo e dizer, perguntar de postura, de posição, para ter uma educação financeira mais adequada. Então, é um privilégio de profissão, né? Poder entrar na intimidade financeira de uma pessoa. Que bacana, Milton. E quais são as perspectivas assim desse negócio, dessa área? Como é que você está visualizando a contabilidade nos dias atuais? O mercado em geral, ele está sendo modificado pelo avanço da tecnologia. Isso é muito bom, né? Hoje você não tem que sair de casa para fazer compras. Você liga o seu celular ou o seu computador e pede o que você quiser, um vestuário, uma joia, um mercado em geral, né? Então você pode utilizar a tecnologia. E o ramo de contabilidade, o segmento de contabilidade não está diferente. A tecnologia avançou bastante nesse mercado. Mas o contador continua sendo contador. Ele é um profissional essencial com ferramentas diferentes. Quando eu entrei no mercado como office boy, eu usava uma ferramenta que os meus amigos antigos vão lembrar, que chamava gelatina. Gelatina? Gelatina. O que é gelatina? Gelatina é como é que eu explico? É um material retangular, né, que você colocava, você datilografava todos os dados contábeis numa folha especial, máquina de mecanografia. Eu não aprendi a usar essa máquina. Quando eu entrei no mercado já era o computador. Nesse momento de office boy era uma atividade de escriturários, né? Então era como eu esqueci o nome antes da Xerox. Mimeógrafo? Era como um mimeógrafo, manual. Então você pegava a folha datilografada e colava ela em cima da gelatina, alisava bem para ficar bem certinha. Depois de um tempo que ela secava, você puxava aquela folha e colocava em cima de um livro, mesma forma, e os dados eram transcritos para o livro. Era dessa forma que ela fez. Fernando e o pessoal dela nem imagina. Nem imagina, não sabe nem o que é máquina de mecanografia, né? Então, quando eu entrei no mercado, como já profissional contador, já não usava mais isso, já era um computador, e o meu primeiro computador foi um CP500. Nossa! Né? Que era uma novidade na época. Tela preta e letra verde. Tela preta e letra verde, isso é uma caixona, né, de TV, mas era uma novidade, então era muito legal. Os sistemas eram em disquetes 5x1/4, né? Que a garotada também não sabe o que é isso. Nossa. Então você gravava nos disquetes ali as informações e arquivava aquele disquete, né? E foi se desenvolvendo, né? Então, hoje nós temos ferramentas novas. A tecnologia da informação, ela é ferramenta para o contador. O fato é que o contador que se minimiza a simplesmente emitir guias, né, relatórios, ele está perdendo tempo, vai ficar para o passado.
O contador que se preocupa em adquirir informações, adquirir conhecimento, ser um conselheiro, para na hora de uma consulta ajudar a pessoa a tomar uma boa decisão. Esse profissional é o profissional que o mercado precisa. É quem vai ficar. O contador que adquire experiência através da leitura, através do dia a dia, de fatos que ocorrem nos seus diversos clientes. Então, a perspectiva é que o contador vai continuar no mercado. Ele tem seu papel, ele tem sua importância, ele tem seu valor. Então, ele deve prezar para ter boas informações, para que o cliente, recebendo essa informação, possa tomar boas decisões. Eu costumo dizer que um contador ajuda um cliente a prosperar, mas sem a ajuda do cliente, ele quebra uma empresa. Interessante. Basta ele fazer anotações inadequadas, né? Interessante essa observação. Então, muitas das vezes, o empresário ele prejudica o próprio negócio se ele não caminhar junto com a contabilidade. É isso, mais ou menos? Exatamente. O empresário precisa ter prazer em se reunir com o seu contador, de trocar ideia, né? O contador está vivendo informações todos os dias. E muitas vezes nessa troca de ideias, o empresário tem informações que o contador ainda não recebeu, porque é tanta informação no dia a dia que a gente não consegue acompanhar. Por isso, os escritórios de contabilidade utilizam os serviços de informação, que o contador sozinho não consegue ler toda a legislação, todas as mudanças. Então, as empresas de informação, elas mandam já os comentários, para que o contador possa ganhar tempo. E nessa leitura e na prática do dia a dia, o contador se desenvolve e vai adquirindo experiências para ensinar, né? Para ser um tutor, para ser um mentor de um novo empresário ou até um parceiro de informação de um empresário já experiente. Interessante. Uma coisa legal é que empresários experientes, eu tenho bons amigos assim, bons clientes, que ele se prepara para uma reunião, assim como o contador. Então ele vai para a reunião com o contador, ele já leu alguma coisa. Ele não precisa ser alfabetizado no assunto, gosto de dizer isso, né? Que o empresário que não sabe de nada e o contador tem que ensinar aquele empresário até fazer conta. Então o bom empresário ele já se prepara, ele lê sobre o assunto, ele se informa, ele discute. E quando ele chega para o contador, essa troca de ideias, troca de informação, ele vai fechar o conjunto de informações que ele adquiriu. E vai ter a opinião do contador. A opinião do contador pode ser feita até através de relatório. Então, quando você termina uma auditoria, uma consultoria, você emite a opinião do contador. É que o contador pensa sobre a questão, sobre se um projeto é bom, se a empresa é boa, se o investimento é bom. Então, o contador ele tem esse poder. Ele não é só formador de opinião, como ele tem opinião forte sobre as diversas áreas da sua atividade. Interessante. E hoje, qual assim os principais desafios que a profissão ela está enfrentando atualmente na sua visão? Eu vejo que o mercado ele entrou num momento de euforia, no mercado de contabilidade, e pela falta de entendimento dos empresários, contrata-se muitos sistemas sem acompanhamento no profissional. Então, o pequeno empresário, para reduzir seu custo, o que faz muito bem, ele contrata um sistema que ele tem tudo o que ele precisa, menos a opinião do contador. Então, é comum chegar no escritório um empresário que não soube lidar com o sistema e perdeu prazos, pagou imposto errado e agora precisa regularizar. Então, ele tem prejuízos desnecessários. Então, o desafio da contabilidade é mostrar para o mercado empresarial a sua importância. Que há valor na informação. A informação custa muito caro. Hoje, você fazer uma boa faculdade, você vai ter que dispor de todos os recursos valiosíssimos. Uma que você não repõe, que é o tempo. Você vai ter que gastar tempos na cadeira da faculdade, à distância ou presencial, para adquirir informações. O tempo de leitura e interpretação, o tempo de congressos, isso tem um custo, não só financeiro, mas isso gera um valor. O empresário precisa prezar por isso. Quando você adquire um bem
um bem de valor, ou você entra num negócio de risco, o melhor conselho é faça um seguro. Você compra um carro dentro das suas posses, você faz um seguro. É um custo, porque é o custo do risco. Se você tem ali um acidente com um veículo, quem usa sabe disso, né? Só bate o carro quem tem. Né? Verdade. E às vezes chega numa hora que seus recursos não estão ali à disposição de pagar, principalmente o custo do outro. Né? E despesa com o veículo é caro. Né? E imóvel, você tem um imóvel e numa área de algum risco, alguém pode invadir sua casa e levar seus bens, então você faz um seguro para garantir que você tenha condições de repor, de continuar a sua vida. Mesma coisa quando você contrata um profissional que aparentemente parece que você está gastando dinheiro que você poderia economizar, mas há economias que não vale a pena. Um profissional contador pode te dar uma segurança na área do risco das obrigações principais e acessórias, do imposto a ser pago e também das multas que o governo, por ser governo, por ser Estado, ele precisa impor para que as coisas andem direitinho, tem uma direção desejada. Né? Então o profissional contador ele vem começando no cuidado com essa área, para você não ter prejuízos desnecessários. Então você gasta um pouco a mais com o contador, um profissional que você empatize com ele, tem empatia com ele, para se garantir de não ter um risco maior. Então você tem hoje muitos microempresários agora envolvidos com dívidas, porque não tiveram ali o tino, o entendimento de cuidar do faturamento. O negócio cresceu, passou dos limites. Você está falando do MEI, né? Do MEI. Tem aquela velha máxima de que MEI não precisa de contador, né? É uma falácia, dizem, né? Exatamente, é uma falácia. O escritório de contabilidade oferece serviços gratuitos de treinamento para quem está no MEI. Então, a pessoa esquece que ela tem obrigações, né? O limite aí de 81 mil, com 20%, passou dos 20%, fica feia a dívida. Ainda tem mais 20% em cima de 81 mil? Porque assim, se você tem fica dentro do faturamento, porque você permanece como MEI. Se você passar até 20%, você vai pagar a diferença, vai desenquadrar e vai pagar daquilo que você passou o imposto normal. Mas se você extrapolar os 20%, você vai retroagir ao mês de janeiro que você extrapolou. Nossa. Isso pode sair muito caro. Nunca tinha ouvido falar disso. Que interessante. Isso sai muito caro. Então, a falta de um cuidado, por expertise, por conhecimento mesmo, por falta de talento na área contábil. Nem todo mundo tem chamado para ser contador, né? Tem pessoas que têm chamado para ser vendedor, para ser profissional de outras áreas diversas, né? Então, o apoio de um contador vai ajudar a evitar dívidas que podem até acabar com o negócio. Né? Então, o governo precisa impor obrigações para que o Estado ande de forma organizada, mas o empresário precisa se cuidar. Então, é um seguro você se consultar de vez em quando com um contador, né? Para ter um papo, trocar uma ideia, buscar aprendizado. Para mim, esse é um grande desafio para o contador. Mostrar isso, a contabilidade, né, para o segmento. Mostrar isso para o segmento empresarial, a importância da profissão. É como se as duas áreas tão importantes para a sociedade, o empresariado e a contabilidade, é como se eles precisassem entender a necessidade de caminhar juntos, é isso? Isso, exatamente. O contador ele precisa desejar ter o relacionamento com o cliente também ter esse cuidado de procurar seu contador, né? Porque são informações. Interessante. São informações. Então, um relacionamento próximo. Legal. E alguma coisa assim que você lembra que de repente marcou nessa caminhada profissional como contador, uma experiência que vem agora à mente, assim, que foi muito marcante? Eu gosto de lembrar daqueles que prosperaram, né? Eu tenho um grande amigo, foi meu cliente com empresa por muitos anos. Eu tive o privilégio de acompanhar não só ele, mas outros, né? Mas esse em especial. De vê-lo começar bem pequenininho, carregando carga nos ombros, né? Dirigindo para cima e para baixo,
Depois cresceu um pouquinho, a salinha dele ficou maior e ele pôde agora começar a fazer transportes maiores. Que legal. Ele seguiu na área de courier. O courier é aquele que leva transporte de encomendas, né? Então eles conseguem, essa profissão é interessante, eles conseguem mandar a carga para onde ninguém leva, né? Então no interior da Amazônia você tem alguma coisa que você tem pressa de enviar e vai calcular o tempo possível para chegar o mais rápido lá nesse local e atender uma necessidade. Um documento às vezes. Legal. Né? Então a tecnologia está avançando, algumas coisas você já faz tudo via internet, né? Mas no nosso tempo nós tínhamos que providenciar um médico, colher uma assinatura em um lugar ermo e trazer de volta. Então ele se desenvolveu nessa atividade. E eu vi ele prosperar, cresceu, sem perder sua humildade. Continuando uma pessoa agradável, uma pessoa preocupada com o próximo, em fazer o bem. E aposentou-se, né, como investidor. Né, quando ele decidiu sair do mercado, é um mercado muito duro, muito cansativo, muito estressante. A pessoa trabalha 24 horas facilmente, né? Se estiver transportando uma carga num caminhão no meio da estrada, ele não vai ter como parar ali, a não ser naqueles tempos de descanso, né? Então exige muito de um profissional. E ele, no momento dele, ele decidiu aposentar-se e já tinha entrado no ramo de investimento, de ações, de bolsa, e aposentou-se passando a viver desse tipo de renda, né? E ele lida muito bem com a questão. Então é uma história que eu acompanhei desde o começo, né? E eu ainda tenho uma convivência muito boa com ele, moro em outra cidade, de vez em quando nós nos vemos, nos visito, e é uma história que eu gosto de levar nas minhas lembranças. Legal. E você citou aí a questão do investimento. Eu sei que investimento é uma paixão para você, é uma coisa que você gosta. Não sei se eu estou exagerando aqui. E você já tem uma caminhada, né, como investidor, você tem dado alguns cursos, alguns treinamentos para algumas pessoas. Fala sobre esse teu lado, investidor, como é que funciona aí essa mentoria, como é que você chegou até o ramo de investimento, o que te levou, né, o que te motivou a ir atrás, a aprender, a evoluir e agora também ter essa outra área, né, que é também uma outra faceta, né, do Milton. O que você pode me dizer sobre isso? A ações é uma área muito legal, né? As pessoas que não têm conhecimento sofrem, perdem seus recursos por isso, por falta de conhecimento. A primeira informação que eu tive sobre ações, eu ainda era secundarista, fazia segundo grau e professor de contabilidade. Teve uma experiência muito interessante. Ele gostava, era um mercado diferente, né? Não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, então a Bolsa de Valores eram pessoas gritando, né? Compra, vende, né? E ele comprou, ele enxergou uma ação na Bolsa que há muito tempo não distribuía lucros, as regras não eram como as de hoje, não pode ficar tanto tempo assim. E ele comprou aquela ação e ganhou muito dinheiro, né? E ele contou que conseguiu comprar um carro novo com aquele dinheiro que ele investiu. Isso me despertou em busca de conhecimento dessa área. Mas só que antes era muito difícil. Você não tinha informação, você teria que arrumar um emprego na área para poder aprender alguma coisa, né? Em Brasília tinha uma bolsa de valores muito pequenininha, né? Então a gente não tinha informação. Os anos passaram. Em 2006 eu soube de uma pessoa em Brasília, que não sei se ele está no mercado ainda, era o Jorge Grafista. Ele dava um curso, e eu fiz o curso com o Jorge Grafista e comecei a experimentar, né? Comprar uma ação, isso já em 2006, já quase 20 anos depois que eu tinha ouvido falar. A Bolsa ela mudou bastante, né, no final do século XX. Ela hoje é de fácil acesso, qualquer pessoa pode acessar. Então as pessoas acessam sem entender o que é investimento. E na verdade a Bolsa de Valores ela é um mercado de empresas. Você pode comprar as maiores empresas do país na Bolsa. E como é que você age quando você vai comprar uma empresa? Geralmente as pessoas estão acostumadas a quem entra no mercado adquirindo uma empresa que já é existente, compra a padaria da esquina, um armarinho, um bazar, e faz ali uma conta de
caseira, né, em cima do papelzinho, né? Conta de papel de pão? Isso, conta de papel de pão. Estava tentando lembrar essa frase. Faz uma conta de papel de pão e conta um negócio sem informações profissionais. E você está sujeito a ser ludibriado facilmente. É comum você ouvir falar de pessoas que compraram empresas falidas, pequenos negócios falidos e perderem seu dinheiro. Então, alguns anos atrás, muita gente entrou comprando livrarias. Só que as pequenas livrarias foram perdendo mercado no Brasil. As grandes livrarias entraram com novas propostas, então é difícil manter a livraria. Principalmente com a tecnologia, hoje as pessoas leem menos. Então, menos pessoas compram livros. Não estamos falando de livros técnicos, nós estamos falando dos livros diversos, né, que a gente gosta de ler. Então, eu vi algumas livrarias quebrarem, pessoas entrarem com todos os seus recursos e a livraria não ir para frente. E o custo de uma livraria é alto, porque precisa de espaço. Tem que comprar em quantidade das editoras. E assim você adquire negócios sem ter melhores informações. Já na Bolsa de Valores, você tem acesso às informações. É claro que precisa saber ler. Você tem duas técnicas importantes. É a técnica fundamentalista, que você vai ouvir a opinião dos contadores, auditores, profissionais da área, economistas. Isso são transcritos em índices, indicadores que algumas aulas você já lê esses indicadores. Você não precisa ficar entrando todo dia na bolsa para comprar, não é necessário. Os especuladores são os que mais perdem dinheiro, os investidores são aqueles que dificilmente perdem, porque eles entram numa empresa para ser dono. Você pode ser dono da empresa que se imaginar. Você pode ser dono de um Banco do Brasil, um pequeno sócio, um dono de uma Petrobras. Então, essas coisas me encantam, porque eu sou uma pessoa da área de empresas, eu sou contador de empresas. E a gente vê os números das empresas. Você entrar como investidor anjo de uma empresa, que é uma outra área de investimento, vai exigir muito mais conhecimento ainda. Para você detectar uma pequena empresa com um novo negócio que tenha boas chances de se desenvolver. Já na Bolsa de Valores, você precisa de algum conhecimento, paciência, porque você vai comprar empresas que já estão crescidas, já estão amadurecidas. Claro que tem aquelas empresas que já passaram por diversas etapas e chegaram num momento que elas abrem seu capital porque elas têm muito para expandir. Então, saber a hora de comprar exige estudo, exige conhecimento. Agora, se comprar empresas como os grandes bancos brasileiros, como as petroleiras que nós temos no Brasil, como as elétricas, já não é tão difícil. Você vai ter informação como foi o balanço, você vai ter informação de quanto elas pagam por mês, por trimestre, por ano. Isso é uma renda. Uma renda que você controla e você vê todos os dias. Então, esse mercado de investimento, ele exige conhecimento. Você não precisa formar em contabilidade, formar em economia, mas precisa entender alguns códigos da linguagem da Bolsa de Valores. E na mentoria, algumas pessoas com essa compreensão, já nos conhecendo como contador, que entende de investimentos há alguns anos, nos procuram sempre para um treinamento. Então a gente treina por um ano, na primeira fase de aulas. Como mentor, eu vou dar algumas aulas, mostrar a forma que eu trabalho e vou recomendar livros, vou recomendar vídeos que eu confie. Você escolher um vídeo hoje, um canal no YouTube, que é um canal, que é um portal importante, de um educador que preze pelo seu crescimento, né, para que você se desenvolva, que trabalha algo de uma forma conservadora, de uma forma que garanta que você vai crescer, é pouco, você tem que garimpar. A maioria vende o que o povo quer comprar, que é o quê? É a especulação, é o dinheiro rápido. E essa busca do dinheiro rápido leva, como diz o texto bíblico, leva você à falência. É mais fácil você perder dinheiro nesse anseio para ganhar logo, de ficar rico da noite para o dia. É mais fácil perder dinheiro do que você ganhar. Já de uma forma tradicional, você adquirindo empresas que pagam rendimentos, ao longo dos anos você vai se desenvolver. Você tem grandes homens aí no nosso Brasil, eu gosto e recomendo, né?
Luiz Barsi, que é o maior investidor brasileiro, que ele ensina isso, né? A sua equipe ensina isso, a você investir a longo prazo. Então, tudo na vida você faz a longo prazo. O problema é que as pessoas estão mais dispostas a ficar anos pagando por bens de consumo do que gastar tempo investindo em renda. Então você compra um carro, hoje você comprar um carro financiado, você vai pagar 4, 5, 6 carros, porque a taxa de juros está muito alta, né? Então as pessoas estão dispostas a pagar. Muita gente ainda está comprando carro financiado. O que você acredita que faz essas pessoas fazerem isso? É o índice da ganância, que é um indicador. Ganância, o desejo de ter. Não estou falando da cobiça, estou falando do desejo de você ter para você. Então você quer ter, mas quer ter hoje. Então os velhinhos, como é que eles faziam? Meu pai, minha sogra, minha mãe, quando queriam alguma coisa, adquiriam bem, todo mês eles guardavam um pouquinho, faziam aquela poupança e esperavam a hora certa para ir à loja e adquirir o seu bem. As pessoas não estão dispostas a isso. Hoje a mídia é muito forte, muito inteligente, convence que você pode usar hoje. Então as pessoas pedem para a mídia por não pensarem, não estudarem, não amarem os seus recursos, né? Não é o amor ao dinheiro, ao ponto você abrir mão das pessoas, mas o dinheiro vem com esforço. Você gasta o seu tempo, o tempo que você estaria com a sua família, você está lá trabalhando, se esforçando, e às vezes trabalhos árduos, né? É muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil. E as pessoas amam mais os bens de consumo. Então você comprou um carro, o carro vai te servir bem por 5 anos. Depois disso ele começa a te apresentar alguns problemas. Com 10 anos ele está velho. E você já está insatisfeito com o carro. Se você conseguiu chegar a 10 anos com o carro, você está de parabéns. É um bem de consumo. Ele consumir do seu rico dinheirinho, né? Outras coisas, por exemplo, eletrodomésticos. Quantos eletrodomésticos a indústria lança por mês, né? E você é levado a compulsivamente comprar eletrodoméstico que talvez você vai usar uma vez e nunca mais vai usar. E todo mundo tem isso em suas casas. Um dia foi vencido pela mídia e comprou alguma coisa que não precisava, né? A pessoa que é madura, ela vigia esse anseio por consumir, né? Por outro lado, quando se trata de renda, as pessoas não estão dispostas a passar anos adquirindo bens que vão colocar renda no seu bolso. Então, quando você compra um imóvel para aluguel, você vai precisar gastar 20 anos ali, em tese, pagando por este imóvel, para que depois de 20 anos você tenha alguma renda. As pessoas não estão dispostas a isso. Pouca gente está. Quando você fala de ações, de fundos, o mercado hoje, ele nos proporciona um custo muito baixo. Então você consegue comprar um pouquinho de ações. Então a pessoa que ganha um salário mínimo, com 10 reais, com 20 reais, ela consegue começar a sua carteira. Embora ela vai levar muito tempo, mas ela consegue iniciar a sua carteira comprando pouquinhas ações. No primeiro ano, você não vai pagar nada. O rendimento não vai pagar uma conta. No segundo ano, você já vai pagar uma conta. No terceiro ano, você já está usufruindo. O melhor conselho é fique mais tempo reinvestindo. Então, o rendimento que vier, você vai somar com outros recursos, reinveste e passe anos reinvestindo. No final, se você escolheu bem suas ações, e você vai poder fazer uma renda, né? Vai ter uma renda. Então você vai lá na sua corretora e vai baixar. Igual você saca dinheiro do banco, você vai baixar da sua corretora o dinheiro que você teve de dividendos e vai cair na sua conta. Em alguns bancos, o seu rendimento já cai direto na sua conta corrente. O seu dividendo, os juros de capital próprio, que é um outro rendimento, e outras bonificações que vêm, já vai cair na conta. Então, ações, fundos imobiliários, de uma forma pensada, estudada, você consegue, com pouco esforço, montar uma carteira que vai, pelo menos, incrementar a sua renda no final do mês. Então, isso me empolga bastante. Principalmente por fato de você estar investindo em empresas. Eu gosto de empresas, gosto da atividade. O governo deveria prezar mais pelas empresas.
Os países, quando pesam muito uma mão sobre as empresas, acabam perdendo suas indústrias. Seus empresários vão embora. Outros países que já entenderam a importância da empresa, do empresário, eles facilitam a vida do empresário. Então nós temos que tomar cuidado no nosso país para não colocar impostos demais, obrigações demais, regras demais, a ponto de que o país deixe de ser interessante. Então, você tem movimentos aí contra o rico, contra o empresário. O que nós precisamos entender é que nós precisamos dos ricos, nós precisamos dos empresários, nós precisamos daqueles que se colocam à frente colocando o seu patrimônio em risco, porque vai garantir emprego, vai garantir produção, vai garantir giro de recursos. Então, empresa é uma área de estudo muito interessante. Promove emprego, promove crescimento. Então a pessoa está ali brigando contra a empresa que abriu um posto de serviço para ela, onde ela pode contribuir e no final do mês vai participar com o seu rendimento. Então, ao contrário, você tem que brigar a favor da sua empresa, para que ela continue crescendo e abra novas oportunidades. É como se fosse assim, parar de demonizar o empresariado, né? Exatamente. Você tem características, você tem legislação que limita. Infelizmente, em todos os segmentos, você vai ter maus feitores. A maioria são boas pessoas. Você tem um percentual da população na cadeia porque escolheram mal atitudes na vida. Mas isso é um percentual baixo em relação à população de bem, população que quer crescer, contribuir, participar de uma sociedade ativa. Então, também existem maus empresários, mas são minoria. Uma pequena ferida dói no corpo todo. Então, a gente entende isso. Mas a gente, como você disse, a gente não pode demonizar o empresariado. Os empresários são importantes na sociedade. O que a sociedade precisa aprender é usufruir das empresas. Se você pode ser sócio de uma grande empresa que já é lucrativa, que cresce, e você tem pouco acesso ao conhecimento na área, ou não tem muita disposição, por que não ser sócio de um grande banco, de uma indústria já solidificada? Nós temos indústrias com mais de 100 anos no Brasil, solidificadas em empresas que a gente entende que já não falem mais. Porque ela já gerou uma estrutura, um patrimônio, um reconhecimento, que ela sempre vai ter um espaço para se desenvolver. Então, esse ramo de investimentos, cada família deve se preocupar com isso. Faz parte da educação financeira. A gente vive num mundo ocidental, onde não é só o Brasil não, tá? É o mundo ocidental, onde se preocupa pouco com educar a sociedade na relação do cuidado com os recursos. Então você está dizendo que essa questão aí é mais cultural mesmo, né? Cultural. Países mais desenvolvidos, as pessoas investem, é normal as pessoas investirem em ações. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, você tem percentuais relevantes da sociedade investindo em ações. No Brasil você tem 2, 3% da população investindo em ações. Então, eu não estou falando de especular, estou falando de investir, de ser sócio. A gente está numa empresa que é lucrativa e por isso não vai abrir mão dela. Então, a área de investimentos ela tem muito a oferecer. Você pode, inclusive, não só pensar na renda da agora, mas fomentar a sua aposentadoria lá no final da carreira. Então eu me encanto porque eu quero participar de empresas que cresçam, que realizem, que produzam recursos, que participem da sociedade. É comum no nosso país já grandes empresas terem ali um percentual de investimento na sociedade. Assistência social, desenvolvimento de comunidades. Você tem várias comunidades no país que receberam investimentos de grandes empresas, né? E é bom participar de uma empresa dessa. Uma empresa que investe em escola, até você tem uma cidade no Brasil que investiram de tal forma que a cidade saiu de um vilarejo para uma cidade turística. Sério? Muito agradável, ali no norte da Bahia, né? Então você tem empresas que fazem isso, né? E você tem muitas empresas no Brasil que fazem isso. Na pandemia, eu participo de uma instituição, né, onde a gente apoia pessoas carentes. E no período da pandemia, quem está no mercado, o pequeno empresário, sabe como foi difícil. E não só as pessoas carentes,
Mas o profissional liberal, o barbeiro, o cabeleireiro, outros profissionais que dependem das portas, de abrir as portas, de matar um leão por dia, ficaram em situações muito difíceis. E instituições como a Fundação do Banco do Brasil, a Caixa, entraram com recursos para assistir outras instituições, para assistir as pessoas que estavam com dificuldades. E como são muito grandes, precisavam de apoio e buscaram igrejas, buscaram ONGs, né, que fizeram essas distribuições, dando apoio à sociedade. Então, tem muita coisa boa, muita coisa bonita praticada por essas empresas que é pouco divulgada, né? Então você pode se orgulhar de diversas formas quando você participa de uma empresa sólida, saudável, né, que ela visa não só o lucro, mas o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sociedade. Legal, que bacana. Milton, e se você fosse deixar uma mensagem, se fosse deixar conselho, não sei como é que você gosta de utilizar o termo que é melhor a você, para esses profissionais que estão iniciando na carreira de contabilidade e também para esses aspirantes no investimento, o que você falaria? Você tem aí dois conselhos, né? Um para os aspirantes da contabilidade, como você é amante também dos investimentos, para quem quer começar a ser investidor. O que você diria? Acredite no seu sonho, mas seja prudente. Sonhar nos dá direção, mas às vezes o sonho está tão legal que as pessoas metem, como nós dizemos, os pés pelas mãos. Isso é falta de prudência. Seja prudente, um passo de cada vez. O tempo vai passar e, à medida que vai passando, você vai desenvolvendo seu projeto. Então persista, né? Não desista. Continue. Você sonhou ser contador, ser profissional de investimentos? Estude, adquira conhecimento, aprenda com seus erros, porque vai errar, mas persista. No final você vai estar sempre tendo muitas coisas boas para se lembrar. São experiências inesquecíveis que nós adquirimos ao longo dos anos. Cara, que legal. Obrigado por aceitar o convite, né? Por esse papo tão gostoso, tão esclarecedor, tão inspirador. E, gente, é isso aí. Hoje a gente está gravando o nosso segundo episódio do Expertise Contando Histórias, né? Esse podcast que a gente está muito feliz, muito contente de produzir e de participar. Milton, obrigado, querido. Obrigado a vocês pela experiência, foi muito legal. Valeu!